estudantes do segundo ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender, certo? E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor ou canetinha. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Vamos fazer a revisão da aula passada, que teve como tema Direitos e Responsabilidades na Escola. Iniciamos a aula passada com a leitura de um texto e com fotos de como era a educação de antigamente. Vimos que meninas e meninos não estudavam juntos, que aprendiam coisas diferentes. Por exemplo, em matemática, as meninas aprendiam somente os números e as contas. Já os meninos aprendiam muito mais. Só em português e religião as aulas eram parecidas. E as meninas também tinham aulas de prendas domésticas, onde aprendiam a costurar, a bordar, como se isso fosse importante só para meninas. Isso é importante para todo mundo saber pelo menos um pouquinho em uma hora de necessidade, certo? Também vimos que no Brasil, com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, surge a obrigatoriedade de uma educação igualitária para todos. Essa lei diz no artigo 205: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Também vimos que o ECA fala sobre o direito à educação, que ela deve acontecer em escolas e, de preferência, perto da casa do estudante. E fala também da obrigação da família em matricular e acompanhar a criança, tanto na escola como também seus estudos e aprendizagem. Caso o estudante fique faltando às aulas ou apareça na aula com algum sinal de agressão, pode avisar o conselho tutelar. E vimos diferentes escolas que existem em nosso país. E também nós falamos dos direitos que devem ser garantidos na escola, como
ter uma escola para estudar e poder assistir a aulas, ser respeitado e valorizado no ambiente escolar, receber atividades para realizar, ter material escolar, ter um espaço para estudar, ter alimentação escolar, brincar com os colegas, ser atendido por profissionais da educação. E também nós falamos das responsabilidades que os estudantes devem ter. Participar das atividades de lazer, culturais e esportivas, ter cuidado com os materiais escolares, cumprir o horário, realizar os trabalhos e atividades propostas, escutar com atenção o que as pessoas dizem, procurar se esforçar, zelar pelo bem público, respeitar todas as pessoas. E também nós assistimos um vídeo sobre o bullying no ambiente escolar, mostrando que esse comportamento é prejudicial a todas as pessoas envolvidas. Lembram que nós devemos respeitar a todos e que violência gera violência. Isso não é legal. E vamos para a aula de hoje. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 32 e o tema hoje é direitos e responsabilidades, mas na comunidade. Então pegue o seu caderno, coloque a data que você está assistindo, a aula 32, História, Direitos e Responsabilidades na Comunidade. Eu vou aguardar você fazer. Vamos lá, e a Vivi já começa com um recadinho. Vamos recordar o que é direito e responsabilidade? Vamos lá para as nossas plaquinhas. Vamos começar com direito. Direito, o que segue a lei e os bons costumes, justo, correto, honesto,
de acordo com os costumes, as normas morais e éticas, etc. Então, direitos são ações que devemos exigir, né? Tanto do governo como das outras pessoas, certo? Vamos ver agora a responsabilidade. Obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Caráter ou estado do que é responsável. Então, responsabilidade é o que temos obrigação de fazer. E a Vivi vem explicar mais um pouquinho desses conceitos. Vamos começar com direitos. Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Eles existem para que tenhamos uma vida digna e decente. Nós temos o direito à vida, direito à educação, direito de ser respeitado, entre outros. Bem interessante isso daqui. Então, além do que nós vimos, temos que guardar isso aqui também. Direitos são benefícios que recebemos para que possamos ter uma vida bem melhor. E olha o que ela veio falar sobre responsabilidades. Já as responsabilidades são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. São responsabilidades: respeitar pai e mãe, tratar todos com boa educação, cuidar dos lugares em que vivemos, entre outros. Então, responsabilidades são obrigações que devemos cumprir para vivermos melhor em sociedade. São comportamentos que temos que ter para uma boa convivência na comunidade. E por falar em comunidade, hoje nós vamos falar de comunidade, direitos e responsabilidades da comunidade. E nós vamos pensar em comunidade como um conjunto de pessoas que habitam o mesmo lugar, que compartilham a mesma cultura e mesma história, certo? E quem faz parte da comunidade onde você mora? Quais as pessoas, as organizações, sejam elas educativas, religiosas, lugares de comércio, lazer, entre outras coisas. Então agora você vai escrever ou desenhar quem faz parte da sua comunidade. Pensa lá, comunidade é o lugar onde eu habito, onde eu vivo, onde que eu tenho a minha história, a minha cultura. Você vai pensar as pessoas, os lugares que podem ser desenhados ou escritos. Eu vou aguardar você fazer.
Então, já escreveu ou desenhou quem faz parte da tua comunidade? Eu, quando penso em comunidade, eu logo lembro do grupo de amigos, dos vizinhos. E a Vivi também lembrou de algo. Agora vamos ler um trecho do livro Ninguém é Igual a Ninguém, escrito por Regina Otero e Regina Renault. Primeiro vamos conhecer as autoras. A Regina Otero, ela nasceu em Minas Gerais e hoje mora em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E ela gosta muito de criança, o que levou ela a escrever livros infantis. Ela diz que queria contribuir com as crianças, para as crianças darem suas opiniões, seus sentimentos e emoções. Interessante, a gente até estudou isso nas aulas. Já a Regina Renault nasceu em Itajubá, em Minas Gerais, e ela estudou em Belo Horizonte. E hoje ela mora em Gonçalves, em Minas Gerais também, e organiza seu tempo entre as artes plásticas e a produção de livros. E nós vamos ler alguns trechos desse livro. Ninguém é igual a ninguém. Vamos lá? Moro em uma rua que não é grande, nem pequena, e tem gente de todo jeito. Paulinho, meu vizinho da esquerda, é gorducho. Alguns meninos vivem gritando para ele: Paulinho, baleia, saco de areia. Ele chora e chora. Joana, a vizinha da direita, é negra e sempre diz que queria ser branca. Davi, que mora em frente, é ruivo e fica furioso quando chamo de cabeça de fogo. É fogo mesmo. Eu sou magrelo, porque é assim que eu sou. Antes não gostava que ninguém mexesse comigo. Já tive apelido de palito, vareta, linguiça. Agora nem dou bola mais para os apelidos, pois não sou linguiça, nem palito, nem vareta. Sou um menino chamado Danilo,
que não é gordo nem médio, sou magro e bom das pernas. Não perco uma corrida. Já pensou se todos fossem iguais? Acho que as pessoas teriam que andar com um nome escrito na testa para não serem confundidas com as outras. E daí, o que você achou dessa história? Na rua tem várias pessoas, várias crianças, e essas crianças são diferentes e ficam debochando uma da outra. Isso não é legal, né? E olha o que a Vivi veio falar. Há apelidos que deixam as pessoas chateadas. Qual a sua opinião sobre isso? Pensa lá em apelidos que você tem. Você gosta desses apelidos ou tem apelidos que você não acha legal? O apelido também é uma maneira preconceituosa. O preconceito é o ato de julgar pessoas antes mesmo de conhecê-las e julga somente pela aparência. Então, como foi falado no livro, todos nós somos diferentes. Normalmente, há diferenças que não são bem aceitas pela sociedade, pela comunidade. E é preciso mudar essa situação. E olha a bandeira que a Vivi está levantando sobre esse assunto. Toda pessoa tem o direito de ser tratada com respeito e dignidade. Se você não gosta desse apelido, fale para os outros que não gostam. Procure ajuda, certo? E a Vivi veio com uma outra questão. O que podemos encontrar em nossa comunidade? Pensa aí tudo que a gente pode encontrar. Para falar sobre isso, na tela tem um mapa. E um mapa aqui de Curitiba. Uma parte dele, porque se for colocar o mapa de Curitiba inteiro, vai ficar enorme. Tem algumas ruas da nossa cidade. E você já percebeu que no mapa tem uns desenhos? Vou até marcar alguns aqui, certo? Você já percebeu isso? E você sabe o que são esses desenhos? São ícones de localização que mostram o que tem naquela localidade, naquele lugar. Vamos aprender um pouquinho mais sobre eles? Cada ícone representa, então, um lugar, o que tem na localidade. Esse é o ícone de restaurante, de museu, de ponto de táxi, de banco, de igreja, de hospital, mecânica, posto de gasolina, panificadora, aeroporto, salão de beleza e parques. É claro que não são só esses, tem outros. E alguns desses espaços são públicos e outros privados. E você sabe a diferença de um e de outro? Vamos ver? Espaço privado é de responsabilidade de alguém, como pessoas ou empresas. Quem cuida desse espaço é o dono ou a pessoa que aluga os mesmos. Então, espaço privado, ou até pode ser chamado de espaço particular, são mantidos pelos proprietários ou pelo proprietário. Às vezes é um só, às vezes são mais. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. E são exemplos de espaço privado. A nossa casa, as lojas comerciais, os shopping centers, certo? Então, como eu falei, tem um proprietário ou ele aluga para alguém e essas pessoas são responsáveis por cuidar desse espaço. Espaço público é de responsabilidade do governo. Quem cuida desse espaço, além do governo, é a população. Então, os espaços públicos são de responsabilidade do governo. Mas quem ajuda a preservar, a cuidar desses espaços públicos é a própria população, que é responsável por manter os espaços públicos preservados. E exemplos de espaços públicos: as praças, parques, escolas públicas e a rua, certo?
Então agora nós vamos fazer uma atividade. Nesse caça-palavra tem tanto espaços privados como públicos. Você vai achar eles e vai escrever aí no seu caderno, certo? Eu vou aguardar você fazer.
daí, já descobriu os espaços privados e públicos? Vamos ver? Olhem lá, pintei os meus ali. Agora vamos pensar em cada um, se são espaços públicos ou privados. Primeiro, a rua. O que você acha? A rua é um espaço público. Outro, a praça. A praça fica ali entre as ruas, também é um espaço público. Casa. A casa até a professora já falou. A casa é uma propriedade particular ou privada. Os dois nomes estão certos. Escola. A escola pode ser tanto pública como também privada. As públicas são as escolas federais, estaduais e municipais. Já a privada é aquela escola que a pessoa tem que pagar para poder estudar, certo? Teatro. O teatro também pode ser tanto público como privado, porque existe teatro que cobra da população para que ela possa assistir o espetáculo. Nesse caso, é privado. Agora, tem teatro que é público. Quem quiser ir assistir, é só ir até lá. Daí, é público, certo? E o parque? O parque também pode ser público ou privado, certo? E se nós pensarmos nas pessoas que vivem na comunidade, nós circulamos, nós temos o direito de ir e vir, tanto em espaço público quanto privado, né? Sobre isso, nós vamos fazer uma atividade. Mas agora nós vamos falar dos espaços públicos. Olhem lá, quais as nossas responsabilidades em um espaço público de uso da comunidade? Marque certo ou errado nas alternativas, certo? Se for certo, vai ter um vistinho ali verde dizendo que está certo. Se for errado, um xizinho. Vamos lá? Olhem essa imagem. É uma praça e tem pessoas cuidando dessa praça. Será que isso é certo ou errado? Vamos pensar, espaço público tem a ver com o governo, é de responsabilidade do governo, mas quem vai cuidar, vai preservar é a população. Então, isso está certo. Vamos para outra? E esse outro aqui? Será que está certo ou errado? Coleta de lixo a gente tem, né, na cidade, mas às vezes acontece das pessoas só jogarem o lixo, não colocarem num saquinho, né, que fica muito mais fácil para o coletor pegar e levar até o caminhão. Nesse caso aqui, foi tudo jogado, então está errado. E esse outro aqui? Será que está certo ou errado? Na comunidade, nós convivemos com pessoas de etapas da vida diferentes. Bebê, criança, jovem, adultos e idosos. E ajudar as pessoas, no caso ali, os idosos, é certíssimo. Na verdade, eu acho que a gente tem que sempre colaborar com o outro. Até falei numa aula. Se a gente vê que a pessoa precisa de ajuda, a gente pode perguntar: você quer uma ajuda? Se quiser, o que custa ser legal, né? Vamos para outra? E essa daqui. Será que isso está certo ou errado? O que você acha? Ali está acontecendo uma briga no meio da rua. A rua é um espaço público. Briga? Isso não é legal. Alguém pode se machucar feio, ainda mais que eles estão com um pedaço de pau. Não é legal. E essa imagem aqui do trânsito, né? Onde tem as pessoas, os carros, o agente de segurança. E você olhando essa imagem, você acha que estão agindo corretamente, que é certo ou errado? Nessa daqui, estão agindo corretamente. Temos que pensar que o trânsito, as ruas, as vias também fazem parte da comunidade. E se todo mundo agir, ter responsabilidade, vai acontecer bem menos acidentes. E esse outro aqui, em uma praça, e as pessoas ali, ó, conversando, praticando atividades, né, físicas. E você acha isso certo ou errado?
Olhando essa praça, tem bastante gente e olhe como ela está bem cuidada. A gente não vê lixo no chão, nada, não vê briga, vê as pessoas interagindo muito bem. Isso daqui está certo. E esse outro aqui? Pensando nessa época de pandemia, por mais que a gente esteja vendo as coisas voltando ao normal, ainda temos que ter cuidado. Temos que usar a máscara, principalmente fora de casa. E olha lá, as pessoas estão de máscara, só tem uma de máscara, as outras não. Isso daqui está errado. Quando eu penso em comunidade, eu tenho que pensar não só em mim, mas em todas as pessoas que estão em volta. Se eu estou me cuidando, eu estou cuidando não só para mim, mas para que as outras também não sejam atingidas por esse vírus, né? Que aconteceu tanta coisa triste nesses últimos tempos, né? Vamos lá! E agora nós vamos fazer uma atividade. A partir de tudo que nós falamos na aula, tanto dos espaços públicos como privados, que é um espaço que a gente interage com as outras pessoas, pensando nos direitos e responsabilidades. O que a gente tem direito na comunidade e qual a nossa responsabilidade? Falamos disso durante a aula. Você vai desenhar ou escrever quais os direitos que devemos ter na comunidade e quais as responsabilidades que temos que ter com a comunidade. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí terminou a sua atividade pensando no que é direito na comunidade e quais as suas obrigações, seu comportamento, sua responsabilidade na comunidade. Tem bastante coisas aí, né? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!